Pergunta da consulente Viviane. Ela pergunta ao pastor quem são os escolhidos. E diz mais: pastor, por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Queremos dizer ao nosso consulente que a sua vontade de conhecer quem são os escolhidos está aqui no versículo 14 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, repetindo Mateus capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós temos aqui um princípio de hermenêutica que não podemos desprezar quando vamos querer saber o significado de um versículo isolado. Nós precisamos ler o contexto para poder entender o texto que está em evidência para nós, cujo significado desconhecemos. Então, temos aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 22 de Mateus, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, tudo já está pronto, vinde às bodas. Bodas são festas de casamento. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. De modo que esse texto aqui de Mateus 22, 14 é a conclusão de uma parábola contada por Jesus. O que é uma parábola? Não confundir parábola com fábula. A Bíblia não fala de fábula contada por Jesus, fala de parábola, que é uma alegoria tirada da vida real, que serve de exemplo para a nossa vida espiritual. Então aqui está mais ou menos dentro do que nós lemos em Mateus capítulo 11, quando Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E aí ele estabeleceu um convite: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quer dizer, Jesus quer dar um descanso espiritual, quer levar estas pessoas para o céu, para a sua glória. E aqui ele conta uma parábola, e no outro lado ele está convidando literalmente. Você não quer aceitar a salvação da pessoa de Cristo? Toda pessoa que aceita o convite de Jesus é um escolhido. E toda pessoa que recusa o convite de Jesus não é escolhido.
está desprezando o oferecimento que lhe é feito para participar das mansões celestiais, e ele simplesmente ignora como aconteceu nas bodas desse homem aqui ilustre, que mandou seus servos chamar os convidados e cada qual deles deu uma desculpa esfarrapada, e chegaram alguns a extremo de matar os próprios servos daquele senhor que estavam fazendo o convite. É a rejeição do homem das coisas de Deus, e o evangelho está sendo pregado. Vinde a mim todos, cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E nesse mesmo capítulo que temos mencionado em Mateus capítulo 11, nós vemos que Jesus dá graças ao Pai. Graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, pessoas humildes que, ao ouvir o Evangelho, aceitam, pessoas que são gradas, pessoas intelectuais, pessoas ricas, com fama disso, daquilo, não querem saber do Evangelho. Entretanto, os de baixa classe estão aceitando a mensagem de Jesus, e Jesus agradece a Deus, ao Pai, porque essas pessoas estão aceitando sua palavra. Muito bem, a próxima pergunta já foi feita na sexta-feira, mas vamos repetir devido à sua importância. Pergunta do consulente Rafael, da Igreja Cristo é a Resposta. Ele diz aqui que estava na Avenida Afonso Pena, em Santos, e passando em frente de uma mesquita, ele percebeu ali uma faixa com os seguintes dizeres: oferecemos gratuitamente literatura islâmica. Então o Rafael pergunta ao pastor: pastor, o senhor sendo um apologista, o que o senhor acha disso? As igrejas evangélicas não deveriam também distribuir gratuitamente a Bíblia Sagrada, pastor? É óbvio que as igrejas evangélicas deveriam distribuir Bíblia Sagrada, ir de porta em porta, não levar qualquer livro ou qualquer objeto, mas levar a Bíblia Sagrada e abrir a Bíblia Sagrada apresentando fatos importantes da Bíblia Sagrada, porque há muita gente que não lê Bíblia porque não entende. Ficam com a Bíblia como um livro muito grande, com certas colocações que eles não entendem e desanimam da leitura. Agora, se tiver uma pessoa que saiba fazer uma apresentação com fatos importantes da Bíblia Sagrada, então essa pessoa desperta atenção para a leitura da Bíblia e vai se apegar a ela como nós evangélicos fazemos. Como dizia Abraham Lincoln a respeito quando chamava o seu empregado, foi presidente dos Estados Unidos, ele simplesmente dizia para o seu empregado: traga o livro. E o empregado perguntava: que livro? Porque o presidente tinha muitos livros. Ora, o livro. Que livro? Que livro você acha que eu estou usando? Aí o empregado caía em si, que o livro de cabeceira do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, era a Bíblia Sagrada. Traga o livro. Não precisa dizer nem o nome dele, porque é o livro de leitura diária. E para muitos crentes, a Bíblia é um livro de leitura diária. É o livro que está à sua cabeceira, ou se não está na sua cama, aberta a Bíblia em algum lugar, e assim uma leitura que ele faz diariamente. Agora, infelizmente, não ocorre. Agora, eu quero fazer uma prevenção aqui para o Rafael, que aqui no Brasil nós temos um clima de liberdade religiosa. Agora,
Abre uma igreja evangélica em qualquer país islâmico e faça esse cartaz, põe o cartaz na frente do templo evangélico e ofereça uma Bíblia Sagrada para ver quanto tempo esse templo vai ficar de pé. Então os árabes vêm aqui para o Brasil, são bem recebidos, põem faixa em frente da sua mesquita, ninguém perturba, podem distribuir o seu livro para quem quiser, não há qualquer perseguição religiosa, só que isso não ocorre num país árabe. Ai que de quem distribuir uma Bíblia lá, quanto tempo vai ficar com vida? Agora nós precisamos aproveitar a nossa liberdade e eu quero dizer para o nosso consulente que nós temos um órgão aqui no Brasil chamado Gideões Internacionais. São um grupo de homens de negócio que se reúnem, compram novos testamentos e saem a distribuir esses novos testamentos em hospitais, em clubes de futebol, em escolas primárias, escolas secundárias, visitam as igrejas, distribuem para os membros da igreja, porque, por sua vez, também é fazer essa distribuição a terceiros, de modo que a Bíblia está sendo como um livro bem divulgado no Brasil, mas ainda esperamos que haja mais divulgação da Bíblia Sagrada, porque é o livro de Deus, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E eu quero dizer para você, Rafael, se você quiser estudar comigo, como é que você chega numa casa e apresenta a Bíblia Sagrada, apresentando 4 ou 5 fatos importantes, deixando que a pessoa em si vá procurar outros fatos, depois de ela receber orientação naquilo que é essencial à Bíblia Sagrada. E eu quero dizer para todos os meus ouvintes, a Bíblia é um livro cristocêntrico. O texto bíblico de maior realce da Bíblia Sagrada está em João capítulo 3, versículo 16 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira indescritível, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Veja o tempo do verbo. Não é presentemente, mas aquele que não crê já está condenado. Então o futuro não é que vai resolver, é o presente que vai resolver. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, já fiz a minha escolha. E você, meu prezado ouvinte, que ouve o programa Consultando a Bíblia, você deve ter um exemplar da Bíblia na sua casa e não esquecer do versículo-chave. João capítulo 3, versículo 16 a 18. Ali está a grande dádiva de Deus em oferecer seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, deu a sua vida para a nossa redenção. E, no demais, deixemos que os islâmicos distribuam o seu livro, enquanto nós vamos distribuir no nosso querido Brasil, país de liberdade absoluta, os exemplares da Bíblia que caírem em nossas mãos, mormente quando forem à igreja esses nossos amigos Gideões Internacionais, que nos dão testamentos, novos testamentos de bolso, para que a pessoa tenha consigo diariamente este Novo Testamento e assim possa examinar melhor a Bíblia Sagrada. Próxima pergunta do consulente Júlio. Ele faz aqui um relato que os seus avós são católicos. Ele e o seu irmão
são evangélicos. O seu avô foi submetido a uma cirurgia há 15 dias e deu tudo bem. Ele está bem, está se recuperando direitinho, sem nenhum problema. Só que a sua avó pede ao Júlio que leve o seu avô até Iguape para pagar uma promessa. E o Júlio, sendo um cristão, sendo um evangélico, ele não está, claro, de acordo com isso. Mas ele foi consultar um pastor e um pastor disse: não façam isso. Vai que o seu avô aí sofra um acidente e aí vocês dois vão estar numa situação muito difícil, muito delicada. Muito bem, o Júlio então está perguntando agora para o pastor Natanael o que ele deve fazer. Ele respeita, é claro, a religião dos avós, são católicos, mas ele sabe que deve se tributar a Deus, a cura, o bem-estar do seu avô, e não a uma imagem, a um ídolo. O que dizer, pastor? É uma situação realmente difícil de resolver. Entretanto, as coisas de Deus devem merecer o primeiro lugar em nossa vida. Se vocês, os dois netos, têm convicções religiosas baseadas na Bíblia Sagrada, e a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia declara então que as imagens, como diz o Salmo 115, elas têm toda a característica de um ser humano. Tem braço, tem olhos, tem nariz, tem pés, mas são apenas uma imagem que não pode fazer nada por ninguém. Como diz o Salmo 115, os ídolos, diz o texto, porque dirão as nações, onde está o seu Deus? O nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Então vocês têm um Deus no céu que faz tudo o que lhe apraz. Vocês podem orar pelo seu avô, pela sua avó, porque esse é o Deus vivo que ouve oração. Entretanto, diz o texto do Salmo 115, versículo 4 em diante. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos tem, mas não veem, tem ouvido, mas não ouve, narizes tem, mas não cheiram, tem mão, mas não apalpam, pés tem, mas não andam, nem são algum sai da sua garganta. E a eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. De modo que é absolutamente inútil qualquer trabalho que se fizer nessa viagem que está sendo programada até esta cidade de Iguape, onde existe lá certos requisitos religiosos que são apreciados pelos católicos, respeitamos, mas à luz da Bíblia Sagrada, que a própria Igreja Católica tem, não podemos concordar com isso. É impróprio porque essas imagens que lá tem não pode fazer absolutamente nada pela pessoa enferma. Agora, o nosso Deus está no céu, faz tudo quanto lhe apraz. E eu recomendaria então aos dois netos que orassem por seu avô aí em casa, mostrando para eles a inutilidade de qualquer viagem nesse campo, nesse particular do Salmo 115, que está contrário à palavra de Deus e compromete os irmãos por saberem, terem a clareza da Bíblia Sagrada e se envolverem num campo que é condenado pela própria Bíblia.